Agora nós vamos criar o programa main para testar isso aqui, né? Essa estrutura. Que até então, eu vou só fazer uma bobeirinha aqui, só para colocar assim, ó. Por exemplo, esse cadastro aqui, esse gerenciador não é de funcionário? Então o que ele tem que ter? Ele tem que ter um array de funcionário. Então eu vou só declarar um arrayzinho de funcionário aqui, ó. Vou pôr privado aqui, tá? Lá, privado, lá, funcionário. Aí põe um arrayzinho aqui chamado funcionários, tá? Lá, funcionários. Beleza? Um arrayzinho de funcionários aqui. Só pra gente lembrar o vetorzinho aqui. E aí quando esse cara aqui cadastrar, ele cadastra onde? Ele cadastra onde? Ele pega esse funcionário e cadastra onde? Dentro do vetor de funcionários, né? Mas quantas posições tem esse vetor aqui de funcionário? Eu não declarei, né? Vamos usar o construtor para isso? Gerenciador financeiro, tá vendo? Na hora que você instanciar o gerenciador financeiro, a gente tem que passar para ele quantos funcionários ele vai gerenciar. Só para a gente, tá? Int, quantidade de funcionários, tá? Só para, na hora que dá um new, o gerenciador financeiro, falar, cara, quantos funcionários você vai gerenciar? Só para a gente construir esse vetor, isso aqui é só relembrando, tá? Construir esse vetor com uma quantidade dinâmica, a gente não sabe. Então, na hora que eu dei um new funcionário, ele já construiu para mim esse vetor. Tá? Então aqui ele constrói o vetor com a quantidade dinâmica, com a quantidade, né, fornecida no parâmetro. Só relembrando aí um pouquinho, tá? Aqui que ele constrói o vetor. Aqui só é o vetor. E o nosso cadastrar, o que ele faz? O que ele tem que fazer, o cadastrar? Ele tem que inserir o funcionário, certo? No vetor, não é isso? Então ele vem aqui no meu funcionário, em alguma posição, e coloca o funcionário. Ao invés de O, gente, aqui, a variável O, eu vou chamar de func, tá? Você pode mudar o nome da variável, não tem problema não, tá? Vou chamar de func, ó. Ele pega o meu func e põe no vetor em uma posição específica. Né? Toda vez que eu chamar o cadastrar, eu falo, põe nessa posição. Só que para ter aquele controlezinho, lembra? De posição, deveria existir uma variável controlando a posição. Né? Tipo assim, ó, posição, eu tenho que vir aqui ó, e declarar assim, ó, privado, int, posição, começa com 0. Aí eu venho aqui e falo, bom, na posição func. Olha lá, só relembrando isso aqui, a gente fez muito isso aqui, mas não custa lembrar de novo. Então eu criei uma variável posição começando com 0. Toda vez que eu cadastrar, ele pega lá o funcionário naquela posição e põe. Ele pega o funcionário e coloca na posição 0, pega o funcionário e põe na posição 1. Aí eu tenho que fazer o incremento, né? Posição mais, dentro do vetor mesmo. Já para você ir começando a acostumar com o programa, com essas sintaxes aí. Tá? Então o que eu faço aqui? Eu falo, ó, chegou um funcionário, eu ponho na posição do vetor. Na posição 0, aí mais. Depois, cadastrar na posição 1, na posição 2, na posição 3, na posição 4 e assim vai. Tá? Só que eu tenho que fazer um ifzinho aqui, né? Só para garantir que a posição é menor que a quantidade de funcionários, né? Ponto length. Só para não dar aquele overflow lá. Para ele não dar aquele acesso indevido na memória do vetor. Uma posição que não existe, né? Aí beleza, ele garante aqui, ó, se a quantidade de elementos do vetor ainda for possível inserir, for menor do que a posição, então eu posso inserir. É isso aí. Tá bom? A implementação de funcionário é essa. E a implementação depois a gente faz excluir, tá? Depois a gente faz excluir. Tá? E a implementação de cliente é a mesma coisa, é igualzinho. A única coisa que vai mudar é que nós vamos trabalhar com vetor de cliente ao invés de vetor de funcionário. Só um pouquinho. O excluir aqui. Como que seria o excluir? Está passando um funcionário aqui para mim, né? Olha lá, um funcionário. Aí eu tenho que excluir esse funcionário. Uma pergunta, esse funcionário tem código? O que ele tem? Ele tem nome? CPF? O que mais que ele tem? Salário. Eu posso usar o CPF. Eu posso usar o CPF para fazer a exclusão dele. Entendeu? Eu posso fazer o quê? Eu vou procurar o meu funcionário no vetor um por um, até achar o cara que tem um CPF igual desse aqui. Só o CPF, por exemplo.
Tá? Então eu venho aqui e falo assim, ó, os meus... eu vou usar aqui, pessoal, já a sintaxe diferente. Ó, funcionário F, dois pontos, funcionários. Presta atenção nisso aqui. Eu vou deixar para vocês copiarem, tá? Presta atenção nisso aqui. Então, essa sintaxe aqui do for, não sei se vocês se lembram, ela funciona assim, ó, do lado esquerdo dos dois pontinhos, você coloca uma variável do tipo funcionário. Por quê? Porque o meu vetor é de funcionários. E do lado direito, dois pontinhos, você põe o vetor. Tá? Então, o que esse for faz? Ele faz com que você não precise ficar navegando pelo índice. Você não precisa navegar na posição 0, posição 1, posição 2, posição 3, posição 4, posição 5, posição 6. Você não precisa fazer isso, tá? Então, o que ele faz, na verdade? Eu posso chegar aqui, ó, eu só naveguei funcionário por funcionário e posso testar. Se o funcionário de uma determinada posição do vetor é igual ao funcionário que eu quero excluir. Se o CPF for igual, eu excluo. Só que eu não vou fazer esse for, por quê? Porque o índice, para mim, vai ser interessante. O que é exclusão? Eu vou remover ele de uma posição do vetor. Eu tenho que arrancar ele de uma posição do vetor. Então, eu até ia sugerir esse for, mas nesse caso não vai ser o melhor caso. Eu vou declarar aqui, ó, int i, que vai começar com 0, até o i menor que funcionários.length, tá? Length, i mais. Fugir um pouco do assunto de interfaces aqui, mas sempre revisando o algoritmo, tá? Sempre revisando o algoritmo. E aí o que nós queremos fazer? Nós queremos procurar dentro desse vetor, na posição 0, e perguntar, o cara da posição 0 é o cara que eu tenho que excluir? Sim ou não? Não, então vai para o próximo. O cara da posição 1 é o cara que eu tenho que excluir? Sim ou não? Não, então vai para o próximo. O cara da posição 2 é quem eu tenho que excluir? Sim ou não? E assim vai, tá? Então vamos supor que eu tenho aqui o vetor, olha lá, o vetor de funcionários com 3 posições, olha lá, 0, 1, 2. Eu tenho aqui um funcionário com CPF 1, eu tenho um cara aqui com CPF 9, e tem um cara aqui com CPF 777. Aqui é tudo 1, aqui é tudo 9, aqui é 777. Aí você chama o cara lá, o método excluir. Você chama o método excluir. E excluir. E aí você passa um funcionário func, que é esse cara aqui, ó, que é um funcionário de referência. Ó, esse cara tem o CPF 999. Esse funcionário aqui não é nenhum dos vetores. Tá? Ele é um cara que só tem um CPF para você comparar com todos que já estão lá no vetor. Tá? O parâmetro aqui é só um funcionário de referência, que tem um dado que vai bater com o dado dos funcionários verdadeiros. Esse aqui são os funcionários verdadeiros. Ó. Aí ele vai comparar o func, ele vai comparar o vetor, meu vetor de funcionários na posição 0, tem um CPF igual o do meu func, esse aqui é meu func, ó, func, tá? O CPF desse cara aqui da posição 0, o CPF desse cara é igual ao CPF do meu func? É ou não? Não. Aí eu vou pro próximo, vou pro 1. O funcionário da posição 1 tem um CPF igual ao CPF do meu func? Tem? Então eu vou setar como nulo aqui. Ó. Se eu setar como nulo aqui, eu excluí esse cara. Ó. Esse cara desapareceu da minha memória. Setei como nulo. Ficou desdentado o meu vetor. O legal seria eu pegar toda essa galerinha que ficou para a direita e encaixar aqui. Mas nós não vamos fazer isso. Trocar as posições dele. Nós não vamos fazer isso. Mas seria legal de fazer. Entendeu? Vai ficar um nulo bem aqui no meio. Vai ficar desdentado aqui. Tá? Beleza? No outro momento a gente pode melhorar esse algoritmo. Tá? Porque não é o foco dele aqui. Então eu vou perguntar assim, ó, se o funcionário de referência que tem um CPF for igual a um funcionário do vetor de funcionários em uma determinada posição I, na propriedade CPF, que eu mostrei ali, tipo assim, o vetor na posição 0 tem um funcionário, o CPF dele é igual ao CPF do que está chegando. Se isso for verdade, o que eu faço? Eu falo que o meu funcionário naquela posição recebe nulo. Eu deletei aquela posição, eu excluí o objeto daquela posição. Aquele funcionário não existe mais naquela posição. Isso que é o cara, isso que ele excluiu. Aí o legal seria que depois disso aqui, eu fizesse o quê? Eu fizesse um rearranjo, uma reorganização do meu vetor. Do I para a direita,
eu teria que trocar a posição de todo mundo. Para ficar o nulo lá no final, por exemplo. Ia ficar mais legal. Né? Para fazer isso não é muito difícil, não. É só você falar que o próximo recebe a posição desse daqui. Entendeu? Seria algo mais ou menos assim, ó. Eu tenho que fazer assim, ó. Eu não vou usar mais I aqui, tá? Eu vou usar J aqui, só para vocês saberem. Eu tenho que fazer que o próximo recebe o anterior. Né? Então, tipo assim, ó. Eu vou começar a operar a partir do I. Porque não é aqui, ó. Vamos supor, esse cara aqui não é a posição. Esse cara aqui não é o meu I. Ó, eu só quero olhar do I para a direita, né? Então eu não vou olhar daqui para trás, não vou olhar. Eu vou olhar daqui para frente. Então eu tenho que falar que o meu J, que é o cara que vai navegar daqui para frente, ele começa a partir do I. Em vez de começar com 0, começa com I. Entendeu? Então a partir do I, que é 1, a partir do 1 você vai para a direita e sai fazendo o seguinte, ó, pega esse cara daqui e joga para cá. Então o que eu tenho que falar? Eu tenho que falar que o meu J, que começa com I, o que ele vai fazer? J que começa com I até o final do meu vetor. Quem que é o final do meu vetor? Continua sendo o funcionário.length. Até o meu J for menor do que o funcionário.length J++. Só raciocina comigo. Eu estou falando assim, o meu J é o cara que vai percorrer do nulo para frente. Do nulo para frente. E vai fazer o que com esse nulo para frente? Vai trazer o cara da frente para trás. Todo mundo para trás. Então o que ele vai fazer? Ele vai falar com que o cara que está na frente vai ser setado na posição de trás. Ó, o cara que está nulo, que recebeu nulo, tá vendo? Ali, tá vendo? O cara que recebeu nulo, na verdade ele não vai receber nulo mais. O que ele vai receber? Ele vai receber o próximo. Aí ele vai sumir, eu nem preciso pôr nulo ali. Ele vai sumir, eu só preciso pôr nulo no final. Eu não preciso pôr nulo mais ali, eu não preciso deixar desdentado. Então eu venho aqui e coloco o quê? Eu falo que o cara naquela posição vai receber o próximo. Qual que é o próximo? É o funcionário que está na posição I mais 1. Certo? E aí? Ele vai fazer para todo mundo. No final. E agora? O que ele tem que fazer lá no final? Ele tem que fazer isso, tá? E tem que remover o último. Tá? Por que ele tem que remover o último? Porque senão fica repetido, não? Senão fica repetido. Né? Porque eu vim aqui, ó, o que eu falei. Ó. Olha só, tá aqui o vetor. Ó, o excluir. Tem lá, posição 0, 1, 2, 3. Aí eu venho aqui e eu tenho um carinha aqui, ó. Certo? Aí eu tenho aqui, vou chamar esse carinha aqui de A, esse cara de B, esse cara de C e cara de D. Aí eu fui lá e removi o B. O que aconteceu? Aí o meu vetor tem que ficar assim, ó. Agora, ó. Esse cara aqui ficou o A, esse cara aqui ficou o C, esse cara aqui ficou o D, né? E esse último cara, se eu não fizer nada com ele, ele vai ficar com o D também. Né? Ele vai ficar duplicado. Então eu tenho que vir esse cara aqui e pôr um nulo aqui, ó. Pum, jogar um nulo lá pro final. Né? Tem que chegar lá no final e remover o cara, deixar o nulo lá na ponta. Tá? Nesse caso aqui é fácil, porque removemos um. Né? O que ele tem que fazer aqui? Nesse caso. É bem simples, é só chegar lá na última posição e colocar nulo, nesse caso. Só que aí temos um problema. Que quando for remover o outro, já não é mais na última posição. É na última posição menos 1. Quando for remover outro, ele vai ter que ir, vai ter que ir removendo. Tá? Então eu tenho que ter um controle de remoção, para eu saber quantos que eu vou remover lá do final. Não é isso? Então, assim, eu tenho que ter um controle de remoção. Tá? Então o que eu tenho que fazer aqui? Toda vez que eu chamar o excluir, eu tenho que saber, pô, e aí? Eu vou ter que excluir, eu vou ter que excluir uma vez. Se eu excluir uma vez, eu tenho que remover um da ponta. Quando eu excluir de novo, aí eu tenho que remover mais um da ponta. Quando eu excluir de novo, eu tenho que excluir mais um da ponta. Excluir de novo, mais um da ponta. E assim vai. Entendeu? Então eu teria que ter, tipo assim, a grosso modo, só um controle inicial seria assim, ó, privado, ó, int, ó, quantidade de excluído, ó. Começa com 0, ó.
Entendeu? Teria que ser assim, ó, só para ter uma... Nós estamos treinando algoritmo aqui, tá? Fugimos um pouquinho do foco da interface, mas estamos treinando algoritmo, tá? Aí você falou, pô, então, como eu acabei de fazer todo esse percurso, tá? Aí o que eu tenho que fazer? Se ele achou essa igualdade, né? Ele fez todo esse trabalho de troca de posição, e aí eu tenho que fazer com que o meu quantidade de excluído seja alterado, que agora passa a ser 1, certo? Quantidade de excluído passa a ser 1, já tem um cara excluído, e tem que fazer o quê? Eu tenho que remover uma posição do final, do vetor, né? Uma posição. Então, qual que é uma posição do vetor? Ó, o meu quantidade de funcionários.length, vamos supor que ele é 3, olha só, pensa comigo. Ó. Ele é 4, né? 0, 1, 2, 3, 4. Então o meu ponto length, olha só. O meu ponto length aqui é 4, não é? Se eu fizer 4 menos 1, eu chego em quem? Eu chego no 3, ó. Eu cheguei no 3, quer dizer que eu cheguei na última posição que eu quero remover. Se eu chegar a 4 menos 2, quem que eu tenho que remover? Esse outro cara aqui, ó. Se eu fizer 4 menos 3, eu cheguei nesse cara para remover. Se eu fizer 4 menos 4, opa, menos 3 é esse aqui, ó. 4, não, eu cheguei aqui, tá vendo? Se eu fizer 4 menos 4, é esse cara que eu tenho que remover. Então perceba que esse cara aqui, ó, é a minha quantidade, ó. É a minha quantidade de itens removidos, ó. Por exemplo, ó, se eu removi 1, então eu uso 4 menos 1, pega a última posição. Se eu removi 2, 4 menos 2. Cheguei naquela posição para remover. Se eu remover 3, 4 menos 3. Se eu remover 4, 4 menos 4. Essa é uma sugestão de algoritmo. Estou inventando aqui agora com vocês. Tá? Vocês podem, cada um pode pensar de um jeito. Isso aqui é uma sugestão de pensamento. Tá? Pode existir algoritmo melhor, pior. Estou só inventando um aqui. Então, se eu chegar aqui e falar assim, ó, que o meu funcionário na posição quantidade menos o length menos a quantidade de excluído recebe nulo, o que eu falei? Eu falei que o meu vetor funcionários em uma determinada posição vai receber nulo. Na próxima vez que eu chamar esse excluir, esse meu quantidade de excluído vai ser 2. E aí ele vai lá no meu vetor, lá no finalzinho e joga nulo de novo. Na próxima vez ele vai ser 3. Ele vai lá no finalzinho e pau, manda nulo de novo. Então ele vai pôr nulo tudo no final. Só que antes dele pôr nulo no final, o que ele fez? Ele já reorganizou o meu vetor para mim. Ele arrumou a galera. Ele percorreu o dente ali. Então isso aqui é um algoritmozinho extra aí, tá? Vou parar a gravação aqui e a gente volta no próximo vídeo.